Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman. Nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Hoje é quinta-feira, de praxe por aqui, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O Dr. Carlos Eduardo Gouveia, advogado, administrador público, é o presidente executivo da CBDL e diretor do Instituto Ética Saúde. Gouveia, seja bem-vindo ao Gente que Fala mais uma vez. Muito obrigado, Mauro. É sempre um grande prazer estar aqui com você e os meus colegas de mesa redonda aqui no Gente que Fala. Pessoal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu vetar a necessidade de identificação biométrica nas eleições municipais deste ano por causa do risco de infecções de Covid-19. A exclusão do procedimento segue recomendação dos infectologistas que prestam consultoria sanitária ao Tribunal Superior Eleitoral. Os profissionais defendem que a identificação pela digital pode aumentar a possibilidade de infecção e as aglomerações nos domicílios eleitorais, já que o processo acaba sendo mais demorado. Gouveia, precisamos amadurecer a possibilidade de voto pela internet, aproveitar esse momento para iniciar essa discussão. Claro que não seria para esse ano, mas para um futuro bem breve, uma vez que dá para considerar que temos tecnologia com segurança para isso, não? Na verdade, eu acho que a gente deveria sim aproveitar a tecnologia da informação a favor de iniciativas que garantam maior segurança, rapidez e fidedignidade aí para o próprio pleito eleitoral, né? A discussão hoje é oportuna, a questão da biometria foi uma tentativa de avançar para evitar aquele eleitor que votava em várias sessões diferentes, ou votava em nome de terceiros, que infelizmente ainda acontecia no Brasil. Espero que não aconteça mais ou cada vez menos, mas você tem a outra questão, que é a velocidade. Então, se a tecnologia da informação puder permitir, de fato, que o cidadão consiga fazer o voto dele valer pelo sistema eletrônico, poderia ser aí a própria internet, fazendo-se ser reconhecido como aquele eleitor determinado, eu acho que seria um avanço fantástico. E aí a própria confirmação seria rapidamente do resultado eleitoral. Agora, o doutor Ricardo trouxe a questão do voto impresso. Isso é uma discussão antiga e, infelizmente, ela não avança, né? Quando você acha que vai, volta-se atrás. E hoje a gente, de fato, não tem como checar o resultado de uma determinada eleição, se existe alguma dúvida, né? E o voto impresso faria exatamente essa possibilidade da contagem física, de forma mesmo que amostral, confirmando ou não o resultado. E não há um argumento, né, que seja definitivo o porquê de não ter o voto impresso, né? Ninguém diz, não pode ter o voto impresso por problema X ou por problema Y. Será que é economia de papel? O que pode estar acontecendo? O argumento que eu sempre escuto é a questão econômica, a questão não tem verba para isso, não tem orçamento. Porém, essa prática já existe. Hoje, o ponto eletrônico é exatamente isso. Você vai, com a sua biometria, você confirma que você iniciou a sua jornada de trabalho, é impresso um papelzinho que você guarda exatamente para conferir, caso exista uma divergência, e pronto. Então, quer dizer, o setor privado pode ter o ônus, e dentro de um sistema eleitoral a gente não consegue compatibilizar isso de forma planejada com todo o volume de eleitores que nós temos, né? O nosso próximo tema para análise por aqui é o seguinte. Na terça-feira, a Folha de São Paulo escreveu no seu editorial o seguinte, nas palavras aqui no texto do jornal: a mais recente demonstração de brutalidade da Polícia Militar Paulista a vir a público foi tida como inaceitável pelas autoridades. Trata-se de precário consolo, porém, dado que nem de longe estamos diante de um fato isolado, escreveu a Folha de São Paulo. As imagens mostram um policial pisando no pescoço de uma comerciante negra de 51 anos e, de janeiro a maio, 442 pessoas morreram em confrontos com a Polícia Paulista, uma alta de 26% em relação a 2019 e maior número deste século. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a aceitação, quando não apologia, da violência policial foi marcante nas eleições de 2018, tanto para o governo federal
quanto nos principais estados do país. Gouveia, a sua avaliação sobre esse episódio? Para mim veio a mesma imagem imediatamente, achei lamentável e assustador, né? Quer dizer, apesar de um fato tão recente não ter repercutido nos exemplos aqui no Brasil também. Acho que o respeito ao cidadão é fundamental, o respeito à ordem também. Então, obviamente, no momento de sentimentos exacerbados, é muito importante todo mundo tentar manter a calma a maior parte do tempo e tomar os devidos cuidados. E aqui acho que os excessos, de fato, existiram. Então, a cidadã não deveria ter, na verdade, se exposto daquela forma. Obviamente que ela foi com a melhor das intenções, porque deve ter visto alguma injustiça e quis ajudar, mas ela se colocou em risco. E o policial também não precisaria ter feito aquilo. Na verdade, ele passou dos limites de usar a própria bota para segurar o pescoço de uma senhora. Quer dizer, isso não existe, né? É uma coisa totalmente inaceitável. O debate deste tema, violência policial, nas eleições, não as próximas, porque são municipais, mas em 2022, esse debate vai ser mais cobrado? Com certeza, porque se por um lado a gente vê alguns excessos, por outro lado, a população como um todo, ela sente falta de segurança. Na verdade, aqui em São Paulo, todos nós que moramos em bairros centrais sentimos o que aconteceu com a dispersão da Cracolândia. Então, as pessoas que ficavam confinadas lá hoje estão espalhadas por São Paulo inteira. Então, resolveu o problema da Cracolândia? Não. Piorou o restante? Com certeza. Não devia ter feito um ou outro, tem que se buscar uma solução, e essa solução é que ninguém busca. Então, o Estado ele tem que ser, sim, demandado a buscar soluções de médio e longo prazo, de forma sustentável. Não adianta resolver um problema tapando, colocando debaixo do tapete. É o que, na verdade, as autoridades até hoje têm feito. Não existe uma discussão séria sobre soluções de médio e longo prazo. Teste, teste, teste. Se for positivo, isole e descubra de quem ele esteve próximo. Replicada no início da epidemia, essa frase do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, se viu atropelada pelo desenrolar da Covid-19 no Brasil. A ampliação da testagem ficou nas promessas e que não foram poucas. A principal delas foi a de ofertar 46 milhões de testes até o mês de setembro. E até agora, porém, só 12 milhões e 300 mil foram distribuídos aos estados, abaixo do previsto em cronograma inicial do programa, que apontava 17 milhões até o final do mês de maio. Gouveia, essa ampliação da testagem vai ficar no negativo? Vai ficar devedora essa conta? Então, Mauro, esse ponto é fundamental para você ter exatamente clareza sobre qual o inimigo com o qual a gente está lidando, o que nós estamos enfrentando. O conhecimento só vem através da informação e, no caso, é o diagnóstico. O grande valor do diagnóstico é exatamente propiciar não apenas às pessoas, aos cidadãos, mas também ao próprio poder público, no caso, o Ministério da Saúde, a informação é essencial para se organizar uma guerra contra a pandemia. Seja do ponto de vista individual, você precisa da informação sobre o seu caso específico, para saber se você está com o vírus, ou se eventualmente até passou dentro daqueles 80% de pessoas assintomáticas pelo vírus, respondeu e já tem o anticorpo IgG, que é aquele exatamente que dá a memória da infecção, que é quase o passaporte da imunidade a princípio, né? Do ponto de vista de saúde pública, a coletividade ela tem que ser testada. E o teste, em termos de indicação imperativa aí do diretor-geral da OMS, era essencial para que a gente, de fato, conhecesse qual o tamanho da infecção no Brasil, qual a velocidade da dispersão, quais são as áreas onde eu tenho algum tipo de cluster, alguma concentração para ter uma ação de saúde pública direcionada. A testagem, e aqui ela pode ser feita em vários momentos, e ela sempre vai trazer uma informação importante. Se é nessa fase inicial, você descobre onde está o vírus, isola a pessoa que está com a confirmação, e esse teste pode ser um teste de PCR, aquele de biologia molecular, ou um teste de antígeno, que é uma grande novidade no momento, que ele detecta o quê? A proteína que é emitida pelo vírus, que é liberada pelo vírus. E isso você faz do segundo até o 7º, 8º dia.
Com essa informação, você sabe que aquela pessoa ainda está com o vírus, está contagiando, tem que se isolar, pode ser que ela precise de atendimento médico. Só que você já busca os contatos dela, que é o rastreamento de contatos. Dessa forma, você consegue ir isolando esses eventuais núcleos de infecção, impedindo que se espalhem. Se a informação já seria um pouco mais tarde, já passou do 8º dia, o que você tem que tentar descobrir é que tipo de anticorpo aquela pessoa tem. Se ela está com anticorpo IgM, está no início da resposta imunológica. Então, ela precisa ainda estar em isolamento. Por quê? Porque ela pode estar contagiando outras pessoas. E ela tem que ficar sob atenção exatamente para, se necessário, ir a um hospital para atendimento especializado. Se ela já avançou e já fez o que a gente chama da seroconversão, ela passa, então, para aquele anticorpo IgG, que é exatamente o anticorpo, entre aspas, da imunidade. E que ele garante, então, ele indica que a pessoa já passou, não contagia mais e possivelmente pode, inclusive, retornar ao trabalho. Então, essas informações são essenciais exatamente para a gente conhecer. E no Brasil, a gente teve essa decepção. O Ministério, dentre tantas mudanças, anunciou esse volume de 46 milhões de testes, entre PCR e testes rápidos, quase metade para cada um, não conseguiu comprar por uma série de motivos, e, na verdade, a própria sociedade civil, aos poucos, foi assumindo a responsabilidade. Então, respondendo a sua pergunta, eu entendo que muito da testagem vai ser feita pelos particulares, pelas pessoas e pelas empresas, numa forma de contribuição da sociedade civil. A CBDL, junto com outras entidades, lá atrás trabalhou muito na questão do acesso, junto à Anvisa e Ministério, para flexibilizar a legislação e permitir novas tecnologias virem ao Brasil, o que aconteceu. Já são mais de 300 testes em tecnologias diferentes disponíveis. A questão da qualidade foi feita junto com outras entidades médicas, SBPC, SBAC, Abramed, para monitorar e avaliar os kits que estão chegando no mercado. Programa fantástico, voluntário e gratuito. Está no testecovid19.org. Convido todo mundo a visitar. E aí vem a testagem ampliada, que você precisaria exatamente contribuir com novos postos, novos ambientes para se fazer a testagem. Entraram as farmácias, graças a uma revisão da legislação pela Anvisa, Resolução 377, que hoje podem executar os testes dentro do ambiente farmacêutico, da própria farmácia, e as empresas que também podem comprar os kits, mas fazer os testes mediante uma vinculação com o laboratório. Então, você começa a ter um grande contingente de trabalhadores sendo avaliados e além das próprias comunidades onde essas empresas estão testadas. E isso sem falar, para terminar, a questão das próprias iniciativas de drive-thrus, pelo poder público em algumas cidades e por iniciativas privadas, que oferecem o teste rápido, seja de antígeno ou anticorpo, de forma rápida e fácil para qualquer pessoa que queira, eventualmente, saber qual é o seu status, né? Pessoal, perguntas da nossa audiência chegando pelas redes sociais, também o pessoal que está acompanhando pela Rádio Trianon e pela Rádio Universal. Gouveia, uma pergunta aqui do Luiz Carlos, está em São Vicente. Se essa pergunta valesse $1 milhão, estaria fácil de ganhar. A pergunta aqui é a seguinte: na sua opinião, a disputa entre as possíveis vacinas pode gerar uma nova guerra política, como a que existe hoje em torno da cloroquina? Eu acho que já está gerando, né? Na verdade, a gente vê algumas movimentações geopolíticas em várias áreas. Uma delas é a vacina. Quem vai ter a melhor vacina, ou a vacina mais adequada? Os testes já estão começando, esse em primeiro lugar. Nós vimos o mesmo tipo de disputa, para quem acompanhou o início da disponibilidade dos testes, era a mesma coisa. Então, quem vai conseguir importar os testes e grandes embarques sendo bloqueados? E até na área de comunicação, nós estamos falando agora sobre a questão do 5G, que também já virou uma disputa geopolítica. Então, acho que a gente tem muito que avançar e pensar um pouco mais no bem comum, e principalmente quando o tema é saúde pública, né? E aí não necessariamente essa questão de concentrar o projeto, desenvolvimento, a produção e toda a venda para um único país, um único bloco, acaba sendo saudável. A gente tem que pensar muito mais em saúde pública. Olha que ponto chegamos aqui, Gouveia. Eu tô com a Folha de São Paulo aqui, entrou a seguinte notícia: Estados Unidos
Reino Unido e Canadá acusam hackers ligados ao governo russo de tentar roubar dados de pesquisas para a vacina contra a Covid-19, feitas em diversos laboratórios pelo mundo. A que ponto chegamos, hein? E não dá para se duvidar disso. Essa que é pior. É Black Mirror ao vivo, né? Gouveia, você está com a palavra, a sua despedida. Bom, eu queria agradecer, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria só de comentar na questão dos obstáculos em relação à corrupção. O Instituto Ética à Saúde está com um plantão de dúvidas sobre Covid-19 e uma assessoria para aquisição de produtos para a saúde para gestores públicos, inclusive. Então, por favor, visitem o site eticasaude.org.br e vocês terão lá um grande apoio. E o principal, como a doutora Aline falou, é conscientização. O awareness ajuda realmente a mudar essa página. Quero agradecer a presença de todos nesta edição do Gente do MPD que Fala, que chega agora ao seu final, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.